Time do Flamengo melhor sensivelmente, vence bem o Botafogo e melhor que isso é estar 4 partidas sem tomar gol. Galera, mas antes de falar desta partida, peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam no canal Sempre Fla e chega já deixando aquele like, que é muito importante para o canal. Comente nos conteúdos, pois a sua opinião é de extrema importância. Compartilhe para geral e veja o vídeo no começo, meio e fim. E com isso vai nos ajudar muito as minutagens e com muita luta minha, ajuda de vocês. Lá em dezembro estaremos monetizando esse canal que é meu, é de vocês e de todos nós. E vamos a mais um vídeo novo desse canal. Galera, foi apenas o terceiro jogo do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim que chamou a atenção a organização do time da vitória de 3-0 sobre o Botafogo ontem no estádio do Engenhão. O técnico Leonardo Jardim não teve jogo fácil desde o início do trabalho e que se destacou pelos poucos chutes que sofreu na partida, a não ser por 2 escapadas pela linha de fundo, com um chute fraco de Matheus Martins encaixado por Rossi e algumas tentativas de fora da área que não acertaram a meta. O Botafogo foi totalmente inofensivo, méritos da compactação do Flamengo, que diminuiu os passos e protegeu bem a sua área. O trabalho de Leonardo Jardim começou com sucesso pela defesa. São 3 jogos sem sofrer gols. Da mesma forma, no ataque, o time continua apresentando uma evolução. Teve mais posse do adversário, diferentemente do que aconteceu contra o Cruzeiro. Não foi uma posse específica, tivemos 58%, mas o Flamengo soube o que fazer com a bola quando esteve com ela. Foi objetivo e efetivo. Mesmo não criando tantas chances claras de gol, foram 6 finalizações no alvo e 18 sentadas. Um dos resultados da ideia do novo treinador foram os gols rápidos e no início dos 2 tempos. Samuel Lino abriu para cá os 2 minutos do primeiro tempo e Pedro fez o terceiro aos 3 minutos da etapa final. Em ambos os lances apareceu o trabalho de Jardim. O técnico optou por descansar Arrascaeta e iniciou o clássico com Lucas Paquetá centralizado e Carrascal aberto pela direita. Ainda no primeiro tempo, os dois inverteram de posição e o Flamengo abriu o corredor para Varela. O lateral direito participou dos 2 gols do primeiro tempo. Foi lançado por Ortiz, dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para Lino chutar. No terceiro, foi lançado por Paquetá e cruzou para Pedro marcar. A falta de profundidade eram 2 problemas do time nesse início de temporada. A princípio foi solucionado por Jardim. Os pontas têm jogado mais por dentro e liberado os lados por laterais. O Flamengo troca muitos passes mais objetivamente pelo meio e tem variações ali. E uma das boas chances saiu desta troca de passes, com triangulações entre Lio Carrascal e Paquetá, que chutou colocado para a defesa de Raul quando o jogo ainda estava 3-0. O pra cá poderia ter sido muito mais elástico, mas faltou o Flamengo chutar mais a gol e acertar a sua pontaria. Taticamente organizado, o time ainda tem barreiras técnicas e tem sido o principal problema da temporada. Passes errados e finalizações ruins impediram uma goleada histórica. Em um dos lances mais bonitos do jogo aconteceu no acréscimo do primeiro tempo, com Léo Pereira fazendo um gol de falta lazico, algo que o Flamengo não fazia desde 15 de novembro de 2025. A definição do pra cá passou também pela estratégia do time no segundo tempo. Com um jogador a mais, Barbosa foi expulso antes do intervalo. O Flamengo usou a etapa final para controlar o ritmo, diminuir o desgaste e descansar jogadores. Jardim aproveitou para colocar que ainda não tinha a chance ali com ele, como Vitão, Ayrton Lucas e Everton Araújo. E os testes foram possíveis por causa do estado de tranquilidade que o Flamengo se colocou em campo. Com o pra cá já a favor naquele momento, E do outro lado, um Botafogo mal, com um jogador a menos e sem a menor vontade de incomodar. Além de não sofrer defensivamente e de ser muito objetivo lá no ataque, com outros pontos positivos, foi as atuações individuais, O destaque para Samuel Lino e Pedro, Os jogadores que viu em baixa no Flamengo e que cresceram neste primeiro momento de Jardim. O ponto esquerda foi decisivo com um gol e um ótimo passe para Pedro, que gerou também uma expulsão em cima do Barbosa, A disposição do camisa 9 tem chamado muito a atenção. Pedro sofreu a falta cobrada por Léo Pereira para o gol, causou a expulsão de Barbosa e marcou o terceiro gol. Mais do que isso,
ocupou o espaço fora da área, apareceu nos lados, né, e voltou no meio campo para tentar recuperar a posse de bola. Uma boa impressão sobre a dedicação do centroavante, né, e os primeiros dias ali do novo treinador. O que de fato já dá para ver, né, é que é promissor o trabalho de Leonardo Jardim. Em 3 jogos, o Flamengo não sofreu gols e balançou as redes 5 vezes. Isso contra adversários de bons níveis e que impuseram dificuldades. Fluminense, Cruzeiro e a equipe do Botafogo ontem. E de fato, a equipe está evoluindo e sabemos que temos que melhorar muito ainda. E que muitos outros jogadores possam retomar a motivação e outros possam ainda render mais. Mas vimos um Pedro voltando a fazer muitos gols por partidas, se motivando mais e mais a cada jogo e sendo útil até voltando para marcar. Só precisava de sequência o Pedro, né, galera? Foi Samuel Lino que também jogou muito bem, né? Criticado por mim mesmo, né? O jogador não rendia e aí veja a mão do treinador. E não tem como não lembrar do Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, Samuel Lino parecia não ter essa liberdade. Ele jogava muito ou tentava jogar muito pelos lados esquerdo e não vinha bem. Com muitas firulas, bolas atrasadas para trás, mal vencia o duelo com sua marcação à frente e não conseguia achar o seu melhor jogo. E com isso, caiu na desgraça com a torcida e foi para o banco, estava cabisbaixo, sem motivação alguma e perdendo espaço no elenco. E aí chegou o Leonardo Jardim, né? Deve ter conversado com todos ali no elenco e priorizou e dando chances e acreditando nos potenciais dos descontentes e desmotivados do elenco como Pedro e Lino. Pedro passou a jogar sempre, né, titular absoluto e com isso melhorou a parte física, a parte técnica e compreendeu melhor o que pedia Jardim. E com isso todos ganharam e principal o jogador, né, que voltou a ser aquele artilheiro que todos conhecemos, né, jogando bem, participativo e melhor, fazendo muitos gols e voltando para marcar, marcando até os zagueiros adversários na saída de bola e aí brigando muito mais em campo e se esforçando muito. Agora, uma coisa é certa, chova ou faça sol, Pedro é o titular absoluto e ponto. E agora falando de Samuel Lino, mudou seu jeito de jogar, né? Ele agora, além de cair para o meio e jogar muitas vezes centralizado, né? Ele também se mostra um grande passador de bola e já fez diversas infiltrações para gols. Tá em bom momento novamente, né? Muito participativo, o que me parece que o Jardim conseguiu boas opções ali, até para o dia que não tiver Pedro. Tentar por ali o Samuel Lino, né? Melhor fisicamente e, é claro, por mais uma vez tem a mão do Jardim, né? Colocando os laterais para abrirem, mas os pontas caem para o meio. E tentando as infiltrações, o time fica bem mais compacto. Isso é saber usar o melhor momento de cada jogador. Isso é muito importante. Outra coisa importante é saber quando o titular de confiança está mal e precisa ir para o banco e reconhecer também que é hora deste mesmo titular voltar. Falo de Ortiz, que voltou a fazer a nossa melhor, mais experiente e vencedora zaga. Não tem como negar, é inquestionável a titularidade de Ortiz e Léo Pereira na zaga. E olha que a partida desta dupla ontem contra o Botafogo foi próximo do impecável. E também como não falar de Varela na direita, né? Muito bem e veio de retorno, pois quem vinha jogando era Royal. Porque Felipe Luiz parecia ter escolhido ele para dar chances de rodagem. E Varela volta exatamente nas mãos de Jardim. E jogou muito, participou de 2 gols, foi positivo na frente e na recomposição apoiando muito bem. Cruzando e dando muitas assistências. Alexandro foi melhor defensivamente, quando avançava errava muito espaço e aí recebe aquelas bolas nas costas, uma atrás da outra. Temos que acertar isso aí, né? E outras partidas pode ser muito perigoso. Apesar disso, Alexandre foi o rei dos desarmes, teve 4 desarmes. E Eric Pulgar, né? Esse é o Eric Pulgar. Não errou nenhum passe e fez bem a proteção à defesa. Mas correu o risco ao cometer uma falta perigosa na entrada da área, levando o cartão amarelo, jogou muito e quase fez um golaço. Jorginho é outro no meio campo que quando quer joga de terno e é diferenciado também no que faz ali, né? Apareceu muito bem na defesa, né? Com um bom corte em lance que deu um contra-ataque tremendo ali pro Botafogo, ele cortou um bom lançamento, né, para Lino, que perdeu chance na cara do gol.
Paquetá começou pelo meio, depois jogou mais aberto pela direita, foi bem marcado e não conseguiu se destacar. Mas quando teve espaço, fez bom lançamento para Varela, que cruzou para Pedro marcar o terceiro gol. Quase marcou em finalização colocada depois de boa jogada de Lini Carrascal. Precisa melhorar, mas está no caminho certo. E na frente é um coringa. Fala agora de Carrascal, né, que errou alguns passes e tomou decisões ruins em alguns momentos, como em 2 lances que poderia ter finalizado e preferiu o passe, mas entregou bastante e apareceu em todos os lados, né? Junto com o Alexandro, foi quem mais desarmou 4 vezes. Às vezes ele é muito afoito e precipitado. Isso, Jardim também acredito, né, que irá acertar no papo e na conversa. E aí do nosso treinador, Jardim fez o Flamengo não sofrer risco e apresentou a melhor organização e foi objetivo. Apesar de não criarmos tantos, como um time mais efetivo e compacto em campo. Conclusão, evoluímos muito nessa partida. Ortiz, Léo Pereira, Varela, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel, Lini e Pedro. Sabemos que tem jogadores ainda a melhorar fisicamente, taticamente e, é claro, até em termos da nova motivação, como Luiz Araújo, Cebolinha, o Wallace Ian e o próprio Plata, que entrega muita luta, né, e obediência tática, apesar de não gozar com prestígio diante da nossa torcida. E esse foi o Flamengo, né, diante do Botafogo. Estamos crescendo e evoluímos na parte física, técnica e tática. O nosso próximo jogo será quinta-feira, às 20 horas, dia 19, contra a equipe do Remo, aqui no Maracanã. E aí poderemos ter, quem sabe, Vitão, quem sabe Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, Araújo, Cebolinha, Luiz Araújo. Vamos aguardar e esperar. Temos que estar com todos motivados, quem joga e quem fica no banco. Ter um time base titular é primordial. Agora, nada impede uma mudança aqui ou ali, com motivo de contusões, cartões e até mesmo priorizar um jogador importante para algum jogo-chave e decisivo. Isso é estratégia. Não podemos sair mudando todo a cada jogo e poupando e priorizando a toda hora em diversas posições, porque isso vai tirar o equilíbrio, o entrosamento que me parece já começar a encontrar o treinador Leonardo Jardim. O trabalho só está começando, né? Falta ainda muita coisa, mas é claro, estamos confiantes e temos que apoiar os jogadores e o treinador. Agora, vamos olhar para frente e tentar escrever uma linda história de vitórias e títulos, assim como foi com o Felipe Luiz, que desejamos sucesso em sua nova caminhada. Galera, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, like, muitos likes, comente nos meus vídeos, compartilhe para geral, veja o nosso vídeo começo, meio e fim e nos ajude com a minutagem. Em dezembro, comemore com a gente a nossa tão sonhada monetização. Grato pelo seu tempo precioso, por sua audiência e pelo seu carinho. Um forte abraço e um enorme e respeitoso beijo em seus corações. E com orgulho eu digo pra vocês, isso aqui é sempre Fla. Valeu!